A carta de Paulo aos Efésios, ela é conhecida como a rainha das cartas. O que significa isso? Que ela é considerada a carta mais prática do apóstolo. Mais prática. Quando você entra aqui, e John Stott fala uma coisa interessante, ele diz que esse texto, veja no capítulo 1, por favor, do versículo 3 ao 14, as melhores traduções não trazem pontos, só vírgula, do versículo 3 até o versículo 14. Isso é chamado de o portal da carta. É o portal da carta, quando ele exalta a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando sobre as riquezas espirituais, já que no Antigo Testamento você entendia a bênção de Deus sobre você, gerando filhos, criando gado, tendo fazenda, propriedade. Isso era sinal da bênção do Senhor. E no Novo Testamento isso muda completamente, radicalmente. Agora já não são os bens materiais que determinam a bênção do Senhor sobre você, mas sim aquilo que o Senhor dá para nós. E aí está revelado nos versículos 3 a 14, sem um ponto. E o que se diz é que Paulo, como tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele pega a pena e escreve de ponta a ponta, sem respirar, sem tomar água. De tal beleza, profundidade e riqueza que tem nesse texto. Bem, então ele já nos falou sobre isso. O que é que nós recebemos? O que é que nós recebemos? As riquezas espirituais que nós temos em Cristo, sem emoção nenhuma. Você lê o texto, você entende o texto e diz: Senhor, eu quero a tua graça para me apropriar de tudo que está aqui, que a tua palavra diz que eu posso me apropriar. Amém? A segunda coisa importante que Paulo coloca é no capítulo 2, que daí ele mostra a nossa nova vida em Cristo. O que aconteceu naquele dia. Como o Senhor encontrou você e encontrou a mim naquele dia em que nós fomos salvos pelo Senhor. Alguns lembram, outros não. E talvez aqui nesse auditório, e talvez em casa, algumas pessoas ainda não passaram por essa experiência. E a minha oração é que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa te acordar espiritualmente e te chamar para o reino. Porque você não foi feito para ficar do lado de fora, você foi feito para ficar do lado de dentro. Eu e você. Mas isso tem que ficar bem claro. Nós somos encontrados. Não foi você que encontrou Deus. Não foi você que encontrou o Senhor. Não foi você que tomou uma decisão. Aquela história que a gente sempre ouviu desde menino, dizendo: vem, aceite Jesus. Isso dá a ideia de que você vai pensar se você quer ou não. Agora, quando nós olhamos para o Deus da Bíblia e conhecemos o Deus que é e como Ele é, você diz desesperadamente: eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus, porque eu sou pecador, eu sou pecadora, eu preciso desse Deus na minha vida. E você não vê uma outra opção, uma outra alternativa, uma outra saída, a não ser se render aos pés desse Senhor. E isso é vida com Deus. É isso que nós queremos, a presença dEle. Nós queremos conhecê-lo, conhecê-lo. Como os discípulos fizeram aquela pergunta: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem, ou seja, que até a criação obedece. Vamos ao texto. Nós vamos ler por parte. Primeiro os versículos 1 até o versículo 3, depois a gente lê o segundo momento da mesma cena, tá certo? É a mesma cena aqui. Aqui nós temos versículo 1 e versículo 3, só para você entender didaticamente, tá bom? Como Jesus nos encontrou, o dia que o Espírito Santo bateu a porta do seu coração, qual era o seu estado? E dos versículos 4 até o 10, nós vamos ver o que aconteceu, não é? O que Deus fez na sua vida. Como foi isso? Como que se deu esse milagre? E aí nós vamos fazer a nossa oração e pedir para que o Senhor aplique essa palavra em nós. Muito bem. Bom dia, Bruno. Chegou agora? Que bom, você está aí. Capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós, também vivíamos entre eles. Nós estávamos lá, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos, os pensamentos, as paixões. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração. Torna a nossa mente cativa nesta manhã. E que a tua palavra, somente a palavra, pela palavra, nada mais do que a palavra, fale ao coração de todos os meus amados irmãos e irmãs presentes aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Como o Senhor nos encontrou. São 3 os estados que o apóstolo Paulo coloca nesses 3 versículos. Quando o Senhor olhou para nós, antes que nós o reconhecêssemos como nosso Senhor, e eu e você estávamos perdidos nas trevas, Ele nos encontrou em 3 condições. Em primeiro lugar, mortos. Segundo lugar, escravos. Terceiro lugar, condenados. Então vamos juntos comigo, vamos repetir comigo. Mortos, escravizados e condenados. Vamos lá? Mortos, escravizados e condenados. Todos nós já estávamos condenados. Em primeiro lugar, mortos. Vocês estavam mortos. É interessante, eu vou perguntar aqui, quais são os irmãos e irmãs que têm as versões que inicia dizendo que nós temos vida, mas depois vem a morte. Tem alguém que tem essa versão diferente? Ela é diferente. Como é que está a sua aí, meu bem? Lilian? Estando vós mortos. Não, é a primeira frase. Tem alguém aí falando vida, Roberto? Obrigado. É essa a versão, Lília. Obrigado. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, Roberto, poucos textos antigos têm essa expressão aí. A maioria começa com mortos. E aí alguém discute isso. Tem uma escola que discute isso, dizendo o seguinte: foi colocada essa frase primeiro, não é? Para dar uma aliviada no negócio, entendeu? Para dar uma aliviada. Mas o que o apóstolo Paulo quis dizer realmente é que nós estamos em condições de morte, mortos espiritualmente. Foi assim que o Senhor nos encontrou. Encontrou todos nós. Você sabe o que é morte? Morte é uma ausência completa de vida. Não tem vida nenhuma. Tem gente que aqui, médicos, enfermeiros, está todo mundo aqui me ouvindo, sabe o que é a morte. Quando que a morte é diagnosticada, é declarada. Pois assim também é na vida espiritual. Quem está morto não reage. Quem está morto não interage. Não consegue. Ele não consegue perceber vida, ele não recebe vida. Quando eu vou estar ao lado de uma família que está perdendo o seu ente querido, eu olho para aquela senhora ou para aquele senhor, às vezes para o pai ou para uma mãe, chorando em cima do corpo do seu filho, filha, esposo, esposa. E ele está dizendo, ou ela está dizendo palavras de amor e de carinho para aquela pessoa que está ali. Presta bem atenção no que eu estou lhe dizendo. E aí a pessoa começa a falar para ela o quanto que amava, o quanto que foi bom, e aquele tempo de vida, e quem já passou por isso aqui sabe do que eu estou falando. A gente quer falar as coisas. Eu fiz isso no leito do meu papai, da mamãe, eu sei o que é isso. A gente quer receber uma resposta. E aí você chora, e a lágrima cai no rosto do seu ente querido, e ele não reage, ele não responde. Isso é morte. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tocou em você? Quantas vezes a voz do Espírito Santo de Deus quis falar com você, mas você estava morto espiritualmente. Você não conseguia interagir. Seja você quem for, e eu estou falando isso com o maior amor, o maior respeito por você. Mas você precisa saber disso. Como que o Senhor te encontrou? Ele te encontrou morto, pronto para ser sepultado, para ser enterrado, que é o objetivo de Satanás.
que é matar, roubar e destruir. E é somente isso que ele sabe fazer. O apóstolo Paulo está nos ensinando e dizendo, se você quer conhecer a Deus, então conheça um Deus que te encontrou morto. A segunda coisa, a segunda verdade que nós vemos aqui é que o Senhor Deus não apenas não nos encontrou mortos, mas além disso, nos encontrou escravizados, completamente escravizados. E ele mostra os 3 poderes da morte aqui nesse texto, o que gerou a morte em nós. O que gerou essa morte? Sim, são as transgressões e os pecados. Todas as vezes que eu e você nos rebelamos contra Deus, nós estamos pecando contra Deus. E aí você pergunta, mas como eu sei se eu estou rebelando ou não? Então você precisa conhecer a lei de Deus. E a lei de Deus diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso se resume, toda a lei está resumida aqui. Então, no fundo, o maior mandamento qual é? É amar. Então, todas as vezes que eu não amo, eu peco. Se eu não amo você, eu peco contra você. Eu peco, se eu não amo a mim mesmo, eu peco contra mim mesmo. E eu peco contra Deus. Então aí você vê que você fica escravizado, porque todo morto está escravizado à sua própria sentença, que é a morte. E aí Paulo descreve que tipo de escravidão é essa. Versículo 2, por favor, olha o seu texto. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Paulo está dizendo que o primeiro agente escravizador é o mundo. Que mundo é esse? É um mundo enquanto ideologia. Às vezes você já deve ter lido lá na palavra de Deus, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você também já leu em 1 João dizendo, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Aí a sua pergunta simples é, ei, o que está acontecendo aqui? Deus ama ou odeia? No Novo Testamento nós temos 3 conceitos para a palavra mundo, cosmos. Nós temos o cosmos, que é a criação de Deus. Gente, a criação de Deus. Quem levantou hoje mais cedo sabe do que eu estou falando. Você olha para o horizonte, tem o sol da manhã, a alvorada. Nunca uma é igual à outra. Logo mais tarde vai ter o pôr do sol. Nunca é igual. Isso é a criação, Deus ama isso. Deus ama isso. Não é? Eu estava lá em Santa Catarina, ou melhor, deixa eu corrigir o nome, Santa e Bela Catarina. Não é? Lugares lindos, maravilhosos. O que é aquilo? A criação de Deus. Quando eu ouço as ondas, eu choro. É a maior música do universo. São o som das águas. Isso é criação de Deus. Deus ama tudo isso, que foi Ele que criou. Mas Ele também ama as pessoas. Por isso João 3 diz, Deus amou o mundo, ali é eu e você, ali somos nós, ali são as pessoas. Deus ama esse mundo chamado pessoas, mas Deus odeia esse mundo chamado ideologia. Esse mundo chamado cultura anti-reino, cultura anticristo. É uma cultura anticristo. Então Deus odeia essa cultura. Porque sabe que essa cultura separa dele, separa as pessoas umas das outras. É essa cultura que está aí. Por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Alguém já ouviu esse adágio popular? Isso é anti-evangelho, ou não é? Ou você crê nisso? Pau que nasce torto, morre torto. Aqui está a prova de que pau que nasce torto não morre torto. Eu nasci torto. Mas o Senhor, pela graça de Deus, está me desentortando há mais de 50 anos e ainda não quebrou. Porque sempre tem alguma coisa para desentortar. Sempre tem. Sempre tem. Então eu não posso crer nesse ditado. O importante é ter, diz a cultura. O Evangelho diz, o importante é ser. O importante é ser, não é ter. Você tem que conhecer a pessoa. Como é que você julga alguém que você não conhece? Você está julgando pelo chaveiro da chave do carro dele, pelo endereço que ele mora,
pelo lugar que ele trabalha, é assim que você julga as pessoas, é assim que você diz que conhece as pessoas. Então, de modo que é isso que ele está dizendo aqui, nós somos escravos desse mundo, o Senhor nos encontrou escravos, então preste atenção, se você ainda é escravo desse mundo, preste atenção, talvez você precise de um encontro com o Criador, com o Todo-Poderoso, para romper esse laço, em nome de Jesus. Sim, eu estou na cultura, você está na cultura, é uma guerra diária. E por causa disso, uma vez pregando sobre isso, aí a irmãzinha chegou para mim e falou, pastor, por isso que lá em casa eu não tenho mais televisão, não. Eu falei, mas por que você não tem televisão? Falei, porque uma pessoa chegou e disse que a televisão era do diabo, por isso que eu joguei fora. Eu falei, irmã, não faça isso. Porque o senhor tem televisão? Eu falei, tenho. Então é do diabo também. Eu falei, não, a minha não é não. Comprei na Casas Bahia, estou pagando até hoje. E a bicha não é fácil. A minha não é dele, não. O problema não está no laptop, desktop. O problema não está no seu iPad. O problema não está na sua televisão. O problema está em quem está coordenando. O que você assiste, o que você lê, o que você consome disso. Você está consumindo o quê? Cultura ou reino? Eu sou muito abençoado com a internet. Mas aí tem que ter uma escolha. Paulo nos diz que ele nos encontrou escravos. Primeiro, do mundo. Segundo, ele vai dizendo o seguinte, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso não é uma brincadeira. Paulo está dizendo que quem não tem Cristo reinando no coração está sujeito ao reinado de Satanás sobre ele. E isso precisa ser dito. Precisa ser dito. Nós não podemos brincar com Satanás. E você não pode desdenhá-lo, e você não pode apenas ignorá-lo, porque Cristo não o ignorou. Ele teve frente a frente com ele. E sim, não tem nada a ver com aquele bicho que vermelho, com cauda, com não sei o quê, todos aqueles acessórios. Ele é muito mais inteligente, ele é muito mais sutil. Ele age na mente e do coração das pessoas. Ele é sagaz, ele é perspicaz. Ele te conhece. Ele também me conhece. Então não brinque com ele. Não tem que brincar com ele. Satanás, lá você aqui. Que senão ele te domina. Ele te domina, ele te escraviza. É isso que Paulo está dizendo. O Senhor nos encontrou mortos, escravos da sociedade, da opinião pública, de Satanás e o pior de todos os demônios, de nós mesmos. Veja o texto, por favor. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Agora veja, satisfazendo as vontades do quê, meus irmãos? Da nossa carne. Sabe o que significa isso? Que Paulo chama de carne. Não é isso que eu tenho muito e alguns de vocês têm pouco aí, não. Carne, está falando da natureza humana. Está falando de quem eu sou por natureza. E Jesus já nos disse quem nós somos por natureza. Quem é que nós somos por natureza? Esse homem bonito, elegante que está aí, essa senhora, moça, jovem, bonita, e que as pessoas olham e falam, nossa, que pessoa maravilhosa. Não, Jesus não se engana com a gente, não é, gente? Jesus não se engana conosco, Ele sabe quem nós somos. E Jesus disse, olha, coração humano, tudo que é coisa ruim vem desse coração humano. Do que Jesus está falando? Senão da natureza humana. Senão da nossa natureza, de quem nós somos por natureza. Nós nascemos assim. Nós já nascemos maus. Eu brinco com algumas mamães que estão felizes, porque disseram para mim, Zé Antônio, essa semana a minha bebê falou pela primeira vez, mamãe. Aí eu brinco com ela e falei, eu acho que não foi isso que a senhora ouviu, não foi isso que ela quis dizer. E aí ela falou, mas como não? Tipo assim, quem é você? A filha é minha. Não é verdade? Eu vi, todo mundo viu, nós festejamos, celebramos. Eu acho que, aí eu falei para a mamãe, eu acho que você ouviu mamãe, mas eu acho que o que ela estava dizendo é meu, é meu. É meu. A gente já nasce assim, meu filho, dizendo é meu, não é do outro. Já nasce guerreando, já nasce se apropriando, já nasce determinando,
Isso é natureza humana, a gente já nasce assim. É isso que Paulo está dizendo. Está dizendo, observe o texto, por gentileza. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Essa palavra vivíamos, ele está dizendo o seguinte, esse era o estilo de vida, dominado pela carne, pela natureza. Sabe quando que a natureza está dominando? Sabe quando que você vive segundo a carne? É quando você diz, quem manda aqui sou eu, a última palavra é minha, quem tem razão sou eu. Olha a natureza humana aí. A natureza humana ela é impiedosa, ela é incapaz de amar o outro. Incapaz. A nossa natureza só pensa em nós mesmos, só no seu bem-estar. O importante é você. Não importa o outro, nunca se quebra, nunca se quebranta, nunca se quebranta. E aí tem a ajuda de Satanás, que nós já vimos, tem a ajuda da cultura, e aí o que a cultura está falando hoje sobre nós? Você é o cara, vai que você vai vencer, você é um vencedor. E todo mundo pega esse texto do apóstolo Paulo de Filipenses, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, e inverte tudo. É o contrário, meu filho. Naquele que me fortalece, eu tudo posso. Ele vem na frente. Sem ele nós não somos nada. Mas a gente gosta de ouvir sermões que nos bajulem. A gente gosta de ouvir sermões que venham alimentar o nosso ego. Alimentar o nosso ego. Eu não posso fazer isso com você, porque eu já fiz isso no passado, porque eu já fui manipulado pela minha própria natureza no passado, para querer impressionar pessoas, para querer colocar frases que tragam as pessoas, que aumente o público, que aumente a plateia, até o dia que eu passei pelo deserto. Ali no deserto, você se encontra somente com Deus, e aí você vai ver que nada daquilo fica em pé, nada resiste. Por isso que Deus permite os desertos. Por isso que o Senhor permite o sofrimento, porque essa carne maldita que eu carrego, que você carrega dentro de você, somente o sofrimento coloca ela no lugar dela. Que do contrário jamais, que você sempre vai achar que você pode, que você fez, que se não fosse você naquela casa, aquela casa já tinha acabado. Como alguns pastores, eu já fui um desses, dizendo, se não for eu lá, essa igreja acaba. Olha o nível da loucura. Olha o nível da doença. Olha o nível da doença. Paulo está dizendo, vocês são escravos. Vocês eram escravos, e foi assim que o Senhor os encontrou. Vocês eram escravos da sociedade, que você chama da minha aldeia. Vocês são escravos de Satanás sem perceber, porque ele é um ser inteligente. Como disse o Dr. Billy Graham, ele está vivo no planeta Terra, vivo no planeta Terra, vivo e atuante. E você foi escravo, você foi encontrado escravo de você mesmo. E aí a gente lê um dos textos mais desafiadores para os teólogos, para os intérpretes, para os hermeneutas, em Romanos 6 e Romanos 7, quando o apóstolo Paulo diz, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. E aí os teólogos estão discutindo até hoje se o que esse homem escreveu aqui é antes da conversão dele ou depois. Existe uma conversa sobre isso. Está um nível da coisa. Eu, particularmente, penso que já foi depois da conversão mesmo, porque eu tenho esse negócio chamado carne aqui dentro. Você não tem? Se você disser que não tem, eu vou perguntar para sua esposa. Ah, ela sabe. Ela sabe. Ou para o seu marido. Todos nós temos. Isso é uma desgraça. E só tem um remédio para isso. A cruz de Cristo. Morte todo dia. Por que você acha que Jesus disse, você quer me seguir, mas quer mesmo me seguir? Então eu vou dizer para você. Primeiro, negue-se a si mesmo. Já matou na raiz. A foice já veio por baixo. Foi por baixo, assim. Matou o ego na raiz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz uma vez por mês. Estou conversando com vocês. Uma vez por mês? Uma vez por ano? É todos os dias.
Essa carne maldita basta uma noite, você pode estar no fogo. Ontem eu estava num casamento, estava conversando lá com um amigo pastor, ele falou, eu tenho que ir embora. Eu falei, nossa, você tem que ir embora? Eu tenho um compromisso, tenho que subir um monte. Eu falei, rapaz, você vai subir um monte hoje? Eu falei, vou, estou subindo o monte. E tem um irmãozinho aqui que eu estou vendo ele ama monte. Ele vai me perguntar onde é que é esse monte. Eu também não sei, mas depois a gente conversa, entendeu? Você pode passar a noite inteira no monte, meu filho, tomar o café e a carne está vivinha lá se você não tomar cuidado. Você entende o que eu estou falando? Tem que subir o monte do Calvário. Vamos repetir isso comigo? Subir o monte do Calvário? Vamos lá? Subir o monte do Calvário. Todo dia. Senão essa carne vem e domina você. Mas tem uma terceira coisa que Paulo fala aqui, que eu quero chamar a sua atenção, que é a condenação eterna. Nós já estávamos condenados, nós somos encontrados condenados. Ele diz o seguinte, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, nós estávamos condenados. Alguém perguntou para um pastor, Deus manda os homossexuais para o inferno? O pastor respondeu, não, ele os tira de lá. Mas não é só eles. Tira os bêbados, os mentirosos, os fofoqueiros. Tira todos nós de lá. E nós também estamos nessa lista. E o Senhor nos tira de lá. Estávamos indo para o inferno. E aí veio a intervenção de Deus. Deus intervendo. Essa santa intervenção. Essa santa conspiração contra a morte. O Espírito Santo veio e te abraçou, e te pegou, e te arrancou de lá. E aí você deixou de ser um candidato à morte eterna, porque você foi perdoado pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Satanás apontando para você, dizendo, ele merece morte, ele merece a morte. E o Senhor Jesus apenas dizendo, eu dei a minha vida por ele. E o Pai, o juiz dos juízes, então ele decreta o seu veredito e diz, justo, justificado. Por ele mesmo? Vamos ver que não. Salvo por ele mesmo? Vamos ver que não. Livre por ele mesmo? Vamos ver que não. Que é o nosso próximo momento agora. Aí Paulo nos mostra como isso aconteceu. Como isso aconteceu? Será que foi uma coisa tranquila, está tudo certo? Não. Vamos ao texto. Dos versículos 4 em diante. Todavia, o que significa essa preposição aqui agora? Ela significa o seguinte, que o discurso que vem daqui para frente, ele é diferente, ele contrasta com o que foi dado até aqui. Essa conjunção adversativa. Quer dizer que é um novo discurso, que mudou o rumo da prosa, como diz o caboclo. E mudou mesmo. Que, em primeiro lugar, ele falou da nossa morte, da nossa escravidão, da nossa condenação. E agora ele vai mostrar para nós o que Cristo fez para eliminar tudo isso, para destruir tudo isso. Então, portanto, ou todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aleluia! Vamos aplaudir esse Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Tudo começa em Deus. Olha aqui, não começa em mim e nem em você. A gente tem que entender isso. Que do contrário, nós vamos fazer da nossa vida cristã, da nossa espiritualidade cristã, regrinhas para serem seguidas. E não adianta regra. Não adianta cumprir regra. Vamos entender de uma vez por todas, evangelho não tem nada a ver com código de conduta. Tem a ver com a ação livre de Deus nesse mundo. Não é você, é Ele. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o quanto você é bonzinho, o quanto você vai ser aprovado, mas o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é misericordioso, para olhar para mim, para você, dizendo, eu quero Ele, eu quero ela,
eu escolho, e Ele fala conosco, e você se quebranta e se entrega nas mãos dEle. Graça e misericórdia de Deus. A graça é aquilo que a gente recebe sem merecer, e a misericórdia é aquilo que você deveria receber, mas não vai receber, por causa do amor de Deus. Graça, graça. Se nós não entendermos de onde nós viemos, você nunca vai valorizar o que Deus fez por você. Você vai estar sempre pensando, Ele não faz mais do que obrigação. Deus é muito bom, Ele salva todo mundo, está tudo certo, no final vai dar tudo certo. Essa não é a equação, isso não é o que nós estamos vendo aqui. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui, nos revelando, é exatamente isso. Ele está dizendo, é pela graça de Deus. A iniciativa veio do alto primeiro. Ele te viu primeiro, Ele te descobriu primeiro, Ele te olhou primeiro e viu o seu estado de morte, de destruição, de escravidão. Uma vez me levaram num lugar onde antigamente, muito antigamente, foi um local onde se vendiam escravos. Esse prédio é um prédio redondo, ele tem um piso lá embaixo e em cima galerias. Galerias em toda a estrutura. E aí o meu amigo me levou, e aí nós estávamos no centro, que agora é uma feira livre que acontece lá, e ele disse, olha, você está vendo lá em cima? Eu olhei e falei, sim. Ele disse, lá ficavam os senhores de escravos, e aqui no pátio onde nós estamos ficavam os escravos, divididos em grupos, homens de um lado, mulheres do outro, e divididos entre eles também, conforme a etnia de cada um. Entendeu? E lá de cima o Senhor apontava o dedão, dizendo, eu quero aquele, eu quero aquela, e assim por diante. E quando ele começou a falar aquilo, eu lembrei de uma coisa. Foi assim que o Senhor me encontrou. Alguém aqui já leu Oséias alguma vez? Pregamos algumas semanas atrás. Você já leu Oséias? Oséias, a esposa dele, uma mulher que envolvida em prostituição severa. E ele um profeta em Israel. Essa mulher, ela chegou no pior momento da sua vida, quando ela foi vendida como uma escrava. E ela estava sendo oferecida e leiloada. E Oséias tinha muitas razões para abandonar aquela mulher. E ele foi no leilão. Porque Deus disse, você vai lá e você vai comprar a sua esposa Gomer e vai trazê-la para sua casa. Presta bem atenção. Isso não é uma história de Hollywood. E aí, diante daquilo, alguém fala, aqui está, essa é a candidata, e ofereceu o valor. E lá no fundo, um homem disse, eu a compro, eu a compro. E quando Gomer ouviu a voz de Oséias, ela reconheceu quem estava ali e quem estava comprando. Quando você está num mercado de escravos e você tem consciência de que você está morto, presta bem atenção. Quando você tem a consciência de que você está morto ou morta, quando você tem consciência de que você é escravo ou escrava, que você não tem vida em Deus, que você não caminha com Deus mesmo, você não tem prazer em Deus, você não tem alegria no Senhor, o teu prazer está no pecado, o teu prazer está nas coisas, o teu prazer está em pensar só em satisfazer você mesmo. Nesse momento, você precisa saber que você foi comprado com alto preço. O Senhor não te deixou lá, Ele não te abandonou, dizendo, eu quero, eu compro. E foi assim que aconteceu com Gomer. E ali naquele dia, o meu amigo me contando aquela história, novamente ali, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque um dia eu fui encontrado num chão de mercado de escravos, e eu não tinha condições, ouça isso, eu não tinha condições para pagar a minha própria fiança, eu não tinha dinheiro para pagar a minha própria fiança, e o Senhor pagou por mim. E por isso que agora eu estou aqui na sua frente, compartilhando o Evangelho, porque eu saí de lá, porque o Senhor me comprou. Não foram as minhas atitudes, não foram o quão eu sou bonzinho ou bonzinha, o quanto eu sei ou não da Bíblia, quantos versículos eu sei, quantas horas cultos, quanto foi meu dízimo, não é nada disso, não é a obra minha que me salva, não tem esse poder, não tem esse poder. Nós estamos falando de eternidade, nós não estamos falando de ser aceito por um grupo de pessoas, nós estamos falando de ser aceito no céu.
E lá só entra com as marcas do sangue do Cordeiro. Por isso que toda vez que você aqui, hoje ainda, você pede perdão para o Senhor te ouve, Ele olha para você, Ele não vê você, Ele não vê o Zé Antônio, Ele não vê você, Ele vê o Filho dEle, o sangue do Filho dEle sobre mim, e aí Ele perdoa os meus pecados. Isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus. Misericórdia é quando você deixa de receber o que você merecia. Uma senhora chega para o assessor no gabinete de Napoleão e diz: olha, eu quero uma audiência com o imperador. E o assessor já foi logo dizendo: primeiro, senhora, ele não vai atender você, esse homem está nervoso demais, as coisas não estão boas para o nosso lado, a senhora escolheu um péssimo dia para vir aqui. Falou: mas mesmo assim, eu preciso, que o meu filho está à beira da morte, eu preciso dele. Finalmente, depois de tanto insistir, você sabe como é que é mãe, né? Ficou insistindo, até que finalmente aquele homem falou: vou me livrar dessa mulher. Falou com o imperador e colocou-la para dentro, que já estava com a pasta do soldado na mão dele, do imperador. E ela chegou e pediu: o senhor pode, por favor, ter misericórdia do meu filho? Eu não quero perder o meu menino. Eu não quero perder o meu menino. E aí o imperador olhou para aquela mulher do alto da sua soberba e disse: mas senhora, o que esse moço fez? Ele não merece estar onde ele está. E ele não merece nada. Ele merece a morte, é a guilhotina que ele merece. E ela olhou para ele e disse: eu sei que ele merece a guilhotina. É por isso que eu estou pedindo: tenha misericórdia. Misericórdia. Um dia, a guilhotina estava sobre a minha cabeça. E o Senhor disse: pare. Pare. E Satanás disse: por quê? Ele não vale nada? Ele não presta para nada, ele não serve para nada. Aí o Senhor disse: não serve para você, para mim, ele é a minha joia preciosa. Eu compro com meu sangue derramado na cruz. E Satanás teve que entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. É por isso que eu tenho que ter muito temor para onde que eu levo essa vida hoje. O que eu falo, o que eu penso, o que eu digo, porque eu sou um devedor, eu virei um doulos, eu virei um escravo do Senhor. Eu não sou mais dono da minha vida, porque ela já tinha sido perdida, e Ele a resgatou, e Ele a salvou. E isso é a salvação, é isso que o Senhor quer fazer por nós. Pulando por causa do nosso tempo, vamos para o versículo 8, por favor. O versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça. Isso é por meio da fé. Fé não é aquele negócio, não é fé na fé, não é essa fé determinante, não é essa fé que eu estou ouvindo muitos pregadores, cada vez um número maior, dizendo: ative a sua fé. Que ative a sua fé? Quem é você para ativar a sua fé? Nós não somos nada, não somos ninguém. Quem é você para determinar? Quem sou eu e você para determinar alguma coisa para Deus? Você já viu Moisés determinar alguma coisa para Deus? Você já viu Elias determinar alguma coisa para Deus? Você já viu algum homem de Deus, no Novo, no Antigo Testamento, dar ordem para Deus? Como que essa geração louca quer dar ordem para Deus? Fé é confiança, e confiança a gente ganha quando a gente confia e aprende a conhecer a pessoa primeiro, para depois você ter fé nela. E não é acreditar não, porque acreditar não tem nada com a espiritualidade, tem a ver com a linguagem de mercado. Acreditar vem de crédito, não é disso que nós estamos falando de credibilidade. Nós estamos falando de fidelidade, não de credibilidade. Nós estamos falando de confiança absoluta. E não é ter muita vontade. Por exemplo, nós estamos orando pela Maria Eduarda, todos nós estamos orando, e a fé que nós temos não é a vontade que eu tenho que aquela menina seja curada, que eu tenho, que você tem. Nós temos a confiança em Deus que tudo pode e pode mudar diagnósticos. Respeitamos a medicina, louvamos a Deus pelo conhecimento humano, mas nós confiamos na mão do Todo-Poderoso. Isso é fé. É a fé de que eu confio nele. Não é essa coisa de você dizer: agora segura aí, tá bom, que alguns podem se assustar. Não é você chegar e dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza de que Deus jamais vai me abandonar. Que se dependesse de mim... Ô, gente, eu já prometi tanto para Deus. Você também não? Fala que sim, por favor. Obrigado, irmãos. Eu já prometi tanta coisa para Deus. Vou ler a Bíblia todo esse ano. Nunca passei de números.
Encontrei uma genealogia lá, falei, meu Deus, isso é interminável. No que isso me ajuda para ir para o céu? Eu já prometi tanta coisa. Eu não sei o que eu comi na semana passada. E agora eu vou pegar vocês. Vocês não sabem o sermão que você pregou aqui no domingo passado? Ou alguém lembra? A gente não lembra de nada. Você tem certeza da sua salvação? Com essa fragilidade, com essa dubiedade, sujeito pusilânime, inseguro, medroso? Não. Eu tenho a segurança de que o Senhor jamais vai me abandonar, jamais vai me deixar, jamais vai me deixar. Isso eu sei. Ele nunca vai me deixar, porque Ele é fiel. O Senhor é fiel, nunca vai deixar. Estou falando aqui com gente adulta, estou falando aqui com uma moçada linda que está aqui, jovens, adolescentes, estou falando para todos nós, Deus jamais vai nos deixar. É pela fé em Cristo, fé somente. Não é números de horas culto, não é números de horas de leitura bíblica, não. A leitura da palavra tem que ser um prazer, é prazeroso. Tem que ser algo voluntário, espontâneo, prazeroso, e não obrigatoriedade. Isso não existe. Isso é amizade forçada. Vir à igreja com medo de ir para o inferno, isso é amizade forçada. Você tem que vir para dizer, eu tenho que encontrar o meu povo. Eu tenho que encontrar o povo da qual eu faço parte. Eu tenho que encontrar a família da qual eu faço parte. Eu tenho que adorar junto com eles, que eu estou me preparando para ser recebida na glória. Amém? Esse Deus eu quero conhecer. Você também?